Existe um vídeo que para milhões de pessoas é quase um interruptor de calma e para outras é algo que dá vontade de fechar na hora. Esse universo de sussurros, toques de microfone e detalhes repetidos tem nome: ASMR. O que a ciência consegue observar no corpo quando alguém sente essa experiência de verdade? Por que algumas pessoas descrevem arrepios agradáveis enquanto outras têm aversão e às vezes até misofonia? E no fim, eu te mostro como a ASMR deixou de ser barulhinho e virou linguagem, do íntimo minimalista a experiências narrativas quase cinematográficas. Se isso te acalma ou te irrita, a pergunta é a mesma: por quê? Eu sou Cíntia Neves e esse é o tema do Pura Teoria de hoje. O ASMR não é só barulhinho e também não é uma técnica médica, é uma experiência. E como toda experiência humana, ela não acontece igual em todo mundo. Para quem nunca entrou nesse universo, a ASMR são aqueles vídeos que costumam ser apresentados com voz baixa, movimentos cuidadosos e sons repetidos. Mas o que prende mesmo não é só o áudio, é a proximidade. Aquela atenção de perto, como se alguém estivesse falando só com você. E quem produz isso costuma ser chamado de criador ou criadora de ASMR. Alguém que trabalha com proximidade, ritmo e detalhe como linguagem. Em algumas pessoas, isso vira relaxamento. Em outras, um formigamento agradável que começa na cabeça e desce pelo pescoço. Sim, há muitos relatos sobre isso. Mas em outras, não acontece nada. Ou pior, acontece o oposto. Existe um fenômeno que vive na sombra dessa história: a misofonia. Quando certos sons como mastigação, respiração, estalos repetidos, sussurros muito próximos não acalmam, só incomodam. Provocam irritação, desconforto, até raiva. Se você tem isso, fique tranquilo porque eu não vou mais te maltratar. É só para mostrar que o mesmo acontece com o ASMR. O que para um é cuidado, para o outro é invasão. O que para outro é previsível e seguro, para outro é insistente e insuportável. E talvez seja por isso que o ASMR virou mais do que um tipo de vídeo. Ele virou um formato e que está em evolução. E mais do que isso, por causa dos relatos de usuários, a ciência resolveu investigar. Afinal, o que muda no corpo e na mente de quem curte esses barulhinhos e sussurros? Sabe aquele momento em que você deita, mas a mente continua rodando lista de tarefas, preocupação, memória aleatória? O ASMR entra aí como um ambiente controlado. Volume baixo, previsibilidade, atenção calma. Não é sono instantâneo, é mais um empurrão para o corpo entender que por alguns minutos dá para baixar a guarda. E quando a ciência tenta olhar para isso, ela faz uma coisa bem simples. Em vez de discutir se é real, ela pergunta o que dá para medir. Se a pessoa descreve calma, o corpo acompanha? Pesquisadores da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, resolveram registrar sinais fisiológicos de quem assiste a ASMR. Em pessoas que relataram sentir a ASMR, observaram queda na frequência cardíaca, ao mesmo tempo em que havia aumento na resposta da pele. Parece contraditório, mas é uma pista importante. Uma mistura de relaxamento com atenção. Calma, mas ainda ligado. Isso ajuda a entender por que a repetição, que em outros vídeos poderia ser tédio, no ASMR vira segurança. Quando o próximo passo é previsível, o sistema de alerta tende a relaxar. E aí entram os usos que aparecem o tempo todo nos relatos. Um deles é o foco. Muita gente não consegue estudar no silêncio absoluto, porque o silêncio deixa espaço demais para o mundo entrar. Música, por outro lado, pode puxar a atenção pelas letras, pelo ritmo, pela memória. O ASMR vira um meio termo, estímulo macio bastante para ancorar a mente, discreto bastante para não exigir interpretação. E para algumas pessoas, isso melhora a concentração. Hi there. Come on in, come on in. E tem o lado emocional, talvez o mais fácil de reconhecer. Muitos vídeos simulam cuidado. Você já tem alguns cabelinhos brancos. Alguém te acolhendo, te guiando com calma, te oferecendo tempo. Isso não é terapia e não substitui apoio real, mas pode produzir uma sensação de conforto sem cobrança. E aqui o contexto muda tudo. Pode ser uma recepcionista de spa, alguém num consultório
ou um atendente qualquer. Contexto dá sentido e sentido dá imersão. Só que a ciência também deixa claro o limite mais importante. Não é universal. Para muita gente não acontece nada. O que para um cérebro parece cuidado, para outro parece invasão. E é por isso que o ASMR fica mais interessante quando a gente para de tratá-lo como promessa de efeito e começa a enxergar como um retrato de como a atenção, intimidade e som podem acalmar ou irritar, dependendo de quem você é. E quando isso vira um formato de internet, ele não fica parado. Muda de roupa, testa narrativas, inventa cenas e continua tentando chegar no mesmo lugar. Pesquisas que olham para o ASMR como fenômeno de mídia descrevem uma coisa central. Ele não tenta só relaxar você, ele tenta construir presença, uma sensação de copresença, como se você estivesse participando da cena, mesmo sabendo que está sozinho do outro lado da tela. E quando você entende isso, fica mais claro, porque o ASMR virou formato e não apenas tipo de vídeo. Porque se o núcleo é presença, você pode trocar o cenário sem perder a essência, desde que continue existindo aquela combinação de proximidade, ritmo e cuidado. Daí surgem duas forças ao mesmo tempo. A primeira é interna. A comunidade testa variações o tempo todo, porque ninguém reage igual. E porque muita gente procura a própria porta de entrada, seja pelo som, pelo visual, pela repetição. E em parte desses vídeos, os criadores viram role players. Encenam personagens como se a intimidade fosse roteirizada. E aí entra a virada mais recente. Enquanto alguns vídeos continuam simples, uma parte do ASMR ficou quase cinematográfica. Criadores montam personagens, criam ambiente, contam histórias, como se o vídeo virasse um mini-mundo que você habita por alguns minutos. Dois vídeos podem parecer completamente diferentes por fora e ainda assim estarem tentando chegar no mesmo lugar, um estado de atenção calma, guiada, segura. A segunda é externa. Em 2026, as plataformas vêm premiando conteúdos que parecem mais humanos, menos acabamento perfeito e mais bastidores, processo e história. E isso combina com a ASMR, porque ele já nasce íntimo. Ele não grita, ele chega perto. O resultado é que uma parte do ASMR deixou de ser gatilho solto e virou experiência completa. Contexto, personagem, ambiente, narrativa. Como se fosse uma história que você não apenas assiste, você habita por alguns minutos. Talvez seja por isso que ele continua reaparecendo em formas diferentes, sem perder o centro. Porque o que muita gente procura ali não é só um som específico, é a sensação rara de estar em um lugar seguro por alguns instantes. E aí, para você, a ASMR é calma, indiferença ou incômodo? Conte aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ok? E já que a gente falou de desacelerar, você sabia que muita gente está pagando caro para ficar em silêncio? Clica no vídeo que aparece aí na tela e eu te conto essa história de cifrões. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!